As mulheres tendem a esquecer aquilo que é admirável. Nós mulheres adoramos chamar a atenção, porém a gente esquece ou até não presta atenção naquilo que é realmente que a gente quer transmitir ali com a nossa imagem. A gente muitas vezes se sabota, né? Esquece de se arrumar, esquece de comprar roupas adequadas com o nosso tipo de corpo, com a nossa beleza. E a gente, assim, é complicado, porque se auto-ver, né, como a gente chama de autoimagem, se auto-ver é um desafio constante. Principalmente quando a gente olha muitas referências na internet, nas mídias sociais e vemos mulheres lindíssimas, mas toda aquela beleza requer um trabalho, requer uma estratégia, requer aqueles pontos que você precisa ter. E assim, a gente que é mulher, às vezes tem muita dificuldade para se ver, porque quando a gente vê uma mulher muito arrumada, quando a gente assim vê, a gente já fica distante e fala: nossa, ela não deve fazer nada, deve ficar o dia inteiro na academia, ou provavelmente tem uma vida de dondoca. Mas não é assim. Vocês não precisam ser vítimas de vocês mesmos ou do seu discurso, porque a gente precisa se arrumar. A aparência é aquilo que externa dentro de você, né? Então a gente vai externando aquilo que a gente tá por dentro. Então se você tiver toda descabelada, sem passar um pozinho na cara, não precisa passar um reboco, mas pelo menos um pozinho para ficar ali mais com a tonalidade da pele, mais com a pele glow, vestir uma boa roupa com bom corte e se sentir assim segura, hoje é um grande desafio, porque a gente, ao mesmo tempo que falam: não, você não precisa ser empoderada, você que decide, você que entende tudo, você também precisa entender que você precisa se cuidar e cada um tem uma beleza. Só que o desafio da gente hoje em dia, nesse século, é se arrumar, sim, se sentir segura, é se sentir ali aceita pela sociedade. Muitas vezes eu também tive essa dificuldade. Eu era muito mal vestida, eu não sabia me comportar, não sabia conversar. E às vezes eu passava uma imagem ali de: opa, quer chamar atenção, opa, ela é uma pessoa muito insegura, ou opa, ela é doida. Então é isso que hoje em dia eu falo pra vocês, mulheres, que é importante sim você se cuidar, é importante você saber estratégias para você adquirir confiança. E essa confiança é muito complexa, né? Porque a gente às vezes olha as mães, né, principalmente quem engravida e aí tem o filho, e depois fala assim: nossa, mas eu me perdi. Mas por que você parou de se arrumar? Por que você chegou nesse ponto? Por que você aceitou ficar nesse peso? Você não pode aceitar. Você tem que fazer a melhor versão de si mesma. Então, esse é o desafio. Se você engordou, volta pra academia, ou faz isso em casa, faz uma dieta, faz jejum, mas não aceita aquilo que você não tá gostando. Se você, por exemplo, não gosta daquele tipo de corpo, por que não? Faz a plástica que você gosta. Ou muitas vezes o que tem faltado, às vezes, não é nem tratamentos estéticos e nem uma questão ali de você se olhar de uma forma assim, se condenando intensamente. Às vezes falta mesmo a estratégia, é descobrir ali que beleza que você tem. Às vezes você precisa de ajuda, às vezes você precisa de ajuda pra você se ver, pra você ver que você tem uma beleza, que você consegue, que você é incrível. Isso não é nenhum pecado, você não tá cometendo ali um erro. É importante para você ter autoestima, é importante para você se sentir segura, é importante para você ter confiança. Se arrumar é algo muito importante. A gente vê muito assim as mídias sociais, as mulheres extremamente arrumadas, e a gente fica assim: caramba, que mulher linda, e a gente tem até uma afeição pela pessoa, e a gente nem imagina por que tá acontecendo isso. A gente acha que a pessoa ali tá arrumada porque ela nasceu bonita, mas não, isso existe uma percepção, a gente transmite uma imagem conforme a gente vai olhando as pessoas, né? Existe um estudo que falam que 75% do que a gente olha, o primeiro impacto os 3 primeiros segundos da nossa imagem, independente da cor de pele, do tipo de textura de cabelo. A nossa imagem de modo geral, né, que é o contexto corporal, enfim, todo o look e as cores, enfim, é impactante, então a gente impacta de uma forma geral. Então você precisa pensar sim em se arrumar.
eu falo assim por mim mesma, né? Eu passava muito bullying na escola, muito bullying na escola. Eu tinha muita baixa autoestima. Cheguei até, às vezes, tentar me assim, olhava assim pra mim e falava, cara, não tem jeito pra mim, sabe? Eu sou ridícula, eu me comporto de uma forma errada, eu me pronuncio errado. E depois, ao longo do tempo, eu fui estudando, fui aprendendo e construindo a minha história, junto com estratégias, sabendo de todas as coisas que são importantes pra mim. E hoje, assim, eu me sinto extremamente segura, extremamente confiante, porque eu utilizo todas as técnicas. Então é importante você traçar objetivos, traçar coisas que você precisa se investir. E principalmente, se você precisar de uma consultoria, eu também tô aqui para te ajudar. Mas vou te dar algumas dicas agora para você começar. Primeiro, se planeja no seu dia o que você vai fazer, como que você vai fazer, né? Quanto tempo você vai gastar em cada tempo, porque a gente tem 24 horas, mas necessariamente a gente não tem 24 horas no dia. A gente tem 12 horas, né, de trabalho até lá. Então, às vezes você precisa cronometrar, ver o que pode. Às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas mesmo. Talvez você vai ter que largar aquele curso, ou vai ter que abrir mão daquele emprego, por um emprego mais perto, talvez ganhando menos, mas de alguma forma tentando fazer uma renda extra. Alguma forma que você consiga se sentir mais segura, mais autêntica, mais vívida. Porque você não pode passar dessa vida sendo assim simplesmente uma mulher qualquer, porque você precisa transmitir algo e todo mundo tem alguma coisa para transmitir. Eu também tenho, né? Minha ideia é sempre ajudar vocês. Mas vocês, o que vocês querem transmitir? Confiança? Seguridade? Vocês querem o quê? Transmitir empoderamento? Liderança? Então a gente vai trabalhar com todas as suas demandas que você precisa ter. Mas é importante que você entenda que isso é importante para você conseguir desenvolver, para que você consiga crescer como mulher, como pessoa. E assim, muitas estatísticas hoje falam que a gente tem muita crise de depressão, ansiedade, né? Baixa autoestima, muitas vezes, sim, talvez pelas questões históricas, questões psicológicas, até questões bioquímicas dentro do corpo, falta de vitaminas, falta ali de exercícios físicos, né? Também o exercício físico hoje em dia é muito importante você fazer para liberar ali serotonina, liberar todas as substâncias boas para o seu corpo. Mas além de tudo isso, você precisa se preocupar com o que você se veste, como você se comporta, como você conversa, a sua tonalidade, as suas cores que te valorizam. Porque assim, quando você se arruma todo dia, né? E você se veste ali de uma forma mais legal, você se sente segura, né? Então você vai gastar menos tempo, você vai se sentir mais autoconfiante, você vai se sentir mais produtiva. Então você vai perder menos tempo quando você for lá se vestir de uma forma legal, se compor com as roupas, saber escolher os looks e não deixar os looks ser escolhidos por você ou pelas outras pessoas, mas que você consiga escolher os looks e entender que aquilo que você quer transmitir naquele momento, aquele modelagem, aquela cor, é pra você. Então é importante que você entenda que isso é muito legal quando você pode conversar consigo mesmo, se autoconhecer, se valorizar e pôr prioridades em você mesmo. Tem que pôr prioridades. Então você precisa fazer exercício, sim. Você precisa pôr prioridades no que você quer fazer. Você precisa ser feliz. Então, se você for feliz, com certeza você já vai aparentar mais. Mas você precisa se preocupar com a aparência, porque aquilo que você vê de fora, as pessoas olham a sua imagem e ficam pensando que, caramba, o que eu tô fazendo? Então você precisa se preocupar com a sua imagem, sim, com o que você veste, com o que você fala, porque a gente tá na sociedade e não tem como falar. A gente sabe que uma pessoa bem vestida tem até um tratamento diferente, né? A gente percebe, tem vários reviews aí na internet, vários testes, por exemplo, uma pessoa que tava mal vestida entra na loja e depois uma pessoa bem vestida que tá entra na loja novamente, como é o impacto social, visual dessa pessoa. A gente percebe como isso é importante.
se cuidar ali e se sentir segura. E você tem muitas formas para você se cuidar. Tem vários vídeos aqui no canal da gente já mostrando um pouco. Vocês podem ver minha evolução, né? Então eu vou maquiando, vou fazendo algumas referências de algumas cantoras famosas, e aí eu vou tentando me produzir da melhor forma, conforme a minha beleza. E é isso que eu quero trazer para vocês, que vocês entendam que a autoestima e a mulher empoderada não é só a imagem, vem de dentro para fora. Só que a imagem é algo que impacta assim visualmente. Então você precisa se preocupar sim em estar bonita, maquiada, uma boa roupa. Isso tudo é um conjunto para você se sentir segura, autoconfiante. É uma coisa tão simples, gente, talvez tão óbvia, muitas vezes eu tô falando aqui no vídeo, mas muita gente não consegue entender que isso é importante, sabe? Não é algo fútil. Você fala assim, nossa, é muito fútil. É algo importante para você entender que a sua autoimagem vai impactar, vai se segura. Não é porque que você casou, por exemplo, que você tem que andar de qualquer jeito com a camisa do prefeito. Você precisa andar arrumado em casa também. Isso vai deixar você mais feliz, isso vai deixar você mais autoconfiante, e também você vai receber elogios. Ou muitas vezes você nem vai receber, mas você sabe que quando você se olha no espelho, você fala, uau, estou incrível. E isso é muito legal quando a gente consegue entender. Então, o que eu gosto de trabalhar também com a imagem e contar um pouco da minha história é que, gente, muitas vezes eu me sabotei, mas porque eu não sabia das coisas, eu não sabia me arrumar, não sabia as cores, eu não sabia quão importante, quão impactante isso ia afetar na minha vida. E, cara, afetou muito. Se vocês soubessem cada coisa que eu me prejudiquei simplesmente porque eu não tinha confiança, porque eu tinha medo, porque eu tinha baixa autoestima, ou aceitava qualquer tipo de emprego, aceitava qualquer tipo de trabalho, ou qualquer tipo de comunicação ali que eu mesmo via que era algo ali que não é muito legal pra mim, muitas vezes porque eu não sabia também como me vestir, então eu me senti segura. Obviamente que você precisa também ter outras ferramentas, né? Você precisa trabalhar ali o seu mental, o espiritual, o corporal, mas a imagem é um dos pontos principais de reflexo, né? Então você precisa ser uma mulher forte sim, porque uma mulher fraca hoje em dia, ela acaba sofrendo muito, né? Não é que eu sei que todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem essas questões pessoais, mas se a gente não mesmo se sacrificar, se a gente não se esforçar pra gente mesmo, a gente vai cair ali em declínio. Então a gente mesmo se prejudica sem se perceber. Então o que eu espero é ter ajudado muito. Continue assistindo nossos vídeos e se prepare para a nossa próxima mentoria, porque a gente precisa sim pensar em atos de serviço, precisamos pensar na nossa imagem, precisamos nos cuidar, porque cada dia mais a gente tá envelhecendo e é normal, mas envelhecer com saúde, beleza e ainda confiante é algo muito incrível. Então, espero vocês para o próximo vídeo.